Falando em Estados Unidos, vamos falar a respeito desse assunto. A gente tem novidade sobre esses ataques dos Estados Unidos contra o Brasil, mas especificamente contra o Alexandre de Moraes e não só personalizando essa história contra o nosso judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal. O governo dos Estados Unidos fez uma publicação nas redes sociais do X, chamando o ministro Alexandre de Moraes de tóxico. Ele disse o seguinte, essa postagem que você vê aí na sua tela, abre aspas. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas e indivíduos legítimos que buscam acesso aos Estados Unidos e seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções dos Estados Unidos ou poupar alguém das consequências graves de violá-las. Pessoas dos Estados Unidos estão proibidas de fazer transações com ele e pessoas de fora dos Estados Unidos devem agir com cautela. Aqueles que fornecem apoio material a violadores de direitos humanos enfrentam riscos de sanções. Fecha aspas. Então, uma ameaça aqui que o Flávio Dino responde, né? Ele diz que os brasileiros não podem ser afetados em território nacional por leis ou decisões estrangeiras, reafirmando, então, a soberania brasileira. E ele diz também que esse tipo de ordem justamente é ofensa à soberania nacional, à ordem pública e aos bons costumes do Brasil. Jamil Chad está chegando para comentar com a gente essa história. Jamil, é mais um ataque bastante direto ao Alexandre de Moraes, mas é interessante que dessa vez quem responde muito prontamente é o Flávio Dino. Na verdade, até aconteceu o contrário. Foi o Flávio Dino que fez a primeira ação. A respeito da Lei Magnitsky, né? Boa noite. Exatamente. Blindando, perdão, boa noite a todos. Estamos aqui na correria da... Imagina, Jamil, eu que te chamei já perguntando. É isso. E eu até combinando com o Rodrigo. Isso aí, ó. Que é tão lilás. É o lilás. Lilás pela democracia. Às terças usamos lilás. Agora, o que aconteceu? O Flávio Dino, então, foi lá e basicamente tomou uma decisão usando um outro caso, justamente sobre Brumadinho, sobre Mariana, etc., e, claro, puxando para a questão da extraterritorialidade. Não um tribunal internacional, ou um tribunal estrangeiro, perdão, não é um tribunal internacional, um tribunal estrangeiro, no caso americano ou de qualquer outro lugar do mundo, não pode tomar uma decisão que seja válida em território brasileiro sem que ela seja homologada pelo STF. Parece tão óbvio. Parece tão claro tudo isso, né? Que você fala, bom, em que outro lugar do mundo seria assim? Não, nenhum outro lugar do mundo. Bom, mas qual é o grande problema? O problema é justamente com a Lei Magnitsky, que então impõe a autoridades estrangeiras sanções que acabam afetando a vida financeira ou até mesmo em outros aspectos daquela pessoa em diversos países ou, na verdade, de forma muito profunda. No caso, com os bancos, com cartão de crédito, etc, etc. Muito bem. O que acontece? O governo americano vai lá e responde ao Flávio Dino dizendo, não, olha, Alexandre de Moraes é tóxico, mas esse tóxico a gente precisa entender o que significa. É tóxico para as empresas americanas. Então, por exemplo, o Chico, que tem o seu conglomerado lá nos Estados Unidos, se ele fizer um acordo, um contrato, vender ou comprar, ou qualquer tipo de negociação com Alexandre de Moraes que está sob sanção, as empresas dele nos Estados Unidos sofrerão, portanto, multas e até, eventualmente, uma expulsão do mercado americano, claro, por conta dessa relação dele com Alexandre de Moraes. Então, obviamente, uma tentativa de dizer para as empresas americanas, e inclusive para as empresas brasileiras, Gabi, dizendo, olha, não cheguem perto de Alexandre de Moraes, porque ele é tóxico. Se você fizer qualquer relação com ele, você não terá o direito de ter relações comerciais, econômicas e financeiras no mercado americano. Claro, é uma ameaça seríssima, sem dúvida nenhuma. Para uma empresa, é aquele momento que você vai dizer, bom, será que eu mantenho aquele cliente ou aquele contrato, ou eu mantenho o mercado americano aberto para os meus negócios? Né? Então, obviamente, é um dilema que as empresas são colocadas. Mas a questão vai um pouco além do que isso. Né? No fundo, aqui o que a gente está lidando é com a soberania nacional.
é com a independência de um país. Agora, eu fico me perguntando, a empresa que optar, e eu vou entender os acionistas, porque estamos num mundo capitalista, vão dizer, não, calma aí, nós não podemos ter negócios com Alexandre de Moraes porque precisamos preservar os nossos interesses no mercado americano. Muito bem, economicamente faz todo sentido, mas esse banco jamais vai poder fazer uma publicidade no futuro dizendo o Banco dos Brasileiros. Mas como assim? O Banco dos Brasileiros, se você se dobrou a uma lei americana contra a democracia brasileira. Então, eu acho que está na hora, sinceramente, está na hora de a gente ficar muito de olho em quais serão essas empresas que, em nome do mercado americano, vão continuar de braços abertos para o mercado americano e vão, de alguma forma, abrir mão, basicamente, da democracia brasileira. Está na hora de a gente, inclusive, monitorar isso com muita atenção. E eu insisto, eu sei que o acionista vai querer, calma aí, como é que eu vou abrir mão do mercado americano? Isso representa 30%, 40% do nosso faturamento, etc. Muito bem, mas tenham em mente que, ao fazer isso, vocês estão contribuindo para minar a democracia brasileira. Que isso fique claro. Eu acho que quem pode ser afetado, né, Jamil, isso é uma preocupação, é o setor financeiro, né? Então, o Alexandre de Moraes não tem conta nos Estados Unidos? Não tem. Mas ele tem conta em bancos brasileiros. Eu não sei se é no Bradesco, se é na Caixa Econômica, Banco do Brasil, etc. E esses bancos têm negócios nos Estados Unidos, subsidiários desses bancos. Bom, primeiro tem agências, né? Todo banco brasileiro grande tem agência em Nova York, em Manhattan, em Los Angeles, sei lá onde, mas tem na Flórida, né? Segundo, tem fundos de investimento. E terceiro, em alguns casos, tem empresas subsidiárias desses bancos, ou seja, fazem parte do conglomerado, que podem ter até ação no mercado dos Estados Unidos. Então, podem ser sancionadas pelo governo dos... Seria uma violência brutal, mais uma, né? Já imaginou? Olha, Bradesco ou Banco do Brasil, vocês vão ser sancionados porque o Alexandre de Moraes tem uma conta lá que ele vai de vez em quando lá e saca R$500, então você não pode deixar o Alexandre de Moraes ter conta no Banco do Brasil, aí no Brasil, e por causa disso vamos sancionar o Banco do Brasil aqui nos Estados Unidos. Pode? Pode tudo, é um império. Pode tudo. Então esse é o medo dos banqueiros privados e também de setores de bancos públicos, mas que têm uma participação no mercado, Chico. Isso pode acontecer, tem esse risco realmente. Né? Tem, não, é tanto que você citou o Bradesco foi o mais medroso, né? Já falou logo, saiu na frente falando. Já correu ali para tentar fazer o serviço mais pro lado do Trump ali. Mas depois reviu um pouco a decisão arvorada, que eles chegaram a anunciar que iriam no embalo do que dissesse o Trump. Pois é, só que eles têm a matriz do Bradesco que é em Osasco, aqui na Grande São Paulo. Não é em Los Angeles, né? Não é em Nova York. Então, como é que fica? E aí, o mercado, eles são grandes por causa do correntista brasileiro. Claro, do comércio brasileiro, das pessoas daqui. Da taxa de juros brasileira. Da taxa de juros. É isso, então. Só que na hora H eles vão se render à lei e à determinação. Não é nem uma lei nesse caso, né? É uma determinação do Poder Executivo lá dos Estados Unidos. Então é uma situação realmente bastante complicada. Eu entendo, né, que seja complexo para o gestor do banco, mas é isso. Mostra, quando a gente falava de imperialismo, as pessoas, imperialismo é coisa antiga, não existe mais. Tá aí, ó, tá em cima da mesa, didaticamente, o que é império, gente. É o ataque ao Alexandre de Moraes, e agora nós vamos falar, acho que daqui a pouco também, com o Jamil, essa questão da Venezuela, né, a ameaça à Venezuela, enfim, gravíssimo. Eu não sei se o Jamil também quer comentar sobre essa questão dos bancos, né, acho que ele fez uma menção de fazer sua intervenção também. Vai lá, Jamil. Não, é só isso, o Rodrigo tem toda a razão. Esse é um império explicitamente colocando todas as suas garras, todas as suas ambições imperiais. O que nós estamos vendo aqui, e não é no caso brasileiro, mas é de uma forma geral, porque, claro, vocês têm acompanhado aí o caso de Alexandre de Moraes, mas eu posso te dizer que eu recebo todos os dias, isso eu não estou exagerando, todos os dias eu recebo uma atualização dos novos nomes de pessoas pelo mundo inteiro que passam a ser alvos da lei Magnitsky. Tá? Todos os dias o governo americano atualiza a lei com novos nomes. E aí você tem desde afegãos, passando por africanos, russos, enfim, gente do mundo inteiro. Né? Ou seja, a lei Magnitsky sendo usada e abusada justamente nesse caminho de um império que coloca de uma forma muito crua, muito explícita, que sim, o objetivo é defender os seus interesses
e ponto final. Independente e doa quem doer. Ponto final. Agora, o que eu tenho insistido é que isso coloca, obviamente, um dilema. Um dilema para bancos, um dilema para um governo, um dilema para partidos políticos, um dilema para a imprensa, um dilema para o cidadão, que é, calma aí, então, em nome dos lucros deste ano, nós vamos, então, ceder? É isso mesmo? Tudo bem, como eu disse, eu sei que nós estamos num sistema capitalista, eu sei que os acionistas vão cobrar aquele gestor e dizer, calma aí, você não repassou ou não cumpriu a meta desse ano. Eu sei de tudo isso, não estou sendo aqui ingênuo, dizendo, mas está trocando. Não, eu não estou trocando, eu estou muito consciente disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu quero saber, daqui a 50 anos, quando os nossos netos lerem as histórias de 2025, a gente vai ter de colocar tais e tais empresas, tais e tais partidos políticos, tais e tais políticos optaram por ceder ao governo americano e não seguir a defesa do Estado de Direito e da democracia no Brasil. Mas tinha que entender, os acionistas, tudo bem, tá entendido. Só que eu já deixo aqui muito claro, eu não consigo imaginar um banco, depois de ceder a isso, fazer uma publicidade, o banco dos brasileiros. Não vai dar. Vai dar pé, não. Não vai. Não vai dar. Excelente, Jamil, essa sua colocação. Eu queria até trazer um outro assunto aqui. Outro dia o Chico chamou atenção para isso também, que são as publicações que a Embaixada da China tem feito. E já fez um aceno muito claro ao Brasil e outros países sul-americanos também, de que apoia o Brasil e que vai estar ao lado do Brasil em qualquer situação, né, que necessite ali do apoio da China. Só que a China, além desse aceno muito claro, que é um aceno ali mais diplomático, tem feito também publicações nas redes sociais. É interessante, a gente está colocando aqui na tela, para quem não está acompanhando a gente em vídeo, é interessante dar a descrição, né? Mas traz vários cenários brasileiros aqui para ressaltar esses 51 anos de relações diplomáticas. Então, traz ali as paisagens, né, do Brasil, Rio de Janeiro, Carnaval, enfim, também o frevo. E aí, esse vídeo nas redes sociais da Embaixada da China está... O embalo, né, o som, a música que está embalando essas imagens é Andar com Fé, do Gilberto Gil. Então, a gente não pôde transmitir, claro, por questões de direitos autorais, mas vale a pena ressaltar aqui como a Embaixada da China tem feito esses esforços, né, de dizer... Teve um outro momento também ali que a França fez um aceno também, né, dizendo, entrou numa trend até das redes sociais, dizendo, pena que não é meu caso, que é uma gíria, né? Uma gíria assim da internet. De meme da internet, que a França disse, tem gente que não tem boas relações com o Brasil, pena que não é meu caso, a França dizendo. E a China tem feito, né, Chico? Você chamava atenção para isso outro dia. A China tem feito, eles têm... feito peças ali publicitárias mostrando que o churrasco, que a carne brasileira é super bem-vinda na China, que todos os produtos são bem-vindos na China, o abacaxi, teve uma que era um churrascão ali, inclusive churrasco de abacaxi. Eu não gosto muito, mas acho legal que a China valorize essa história. Então, a China cheio de fofuras e fofices para o Brasil. Isso. Braços abertos, se não, queremos comprar cada vez mais produto do Brasil, vamos reforçar esses laços, são laços culturais, já tem mais de 50 anos, e enquanto isso, patadas do Império. Você tem uma embaixada, o que a embaixada dos Estados Unidos no Brasil tem feito nas suas postagens, gente, é quase que como encostasse um porta-aviões todos os dias no Brasil. Isso. Só que nas redes sociais. Só que nas redes sociais. Mas, assim, é uma violência que não se viu nem em 64, quando eles colocaram os primeiros navios lá ali para pegar ali a turma de Miguel Arraes em Pernambuco, sabe? Então, é muito violento. É de uma violência simbólica fortíssima. Como nunca. Isso não é claro que em 64 a gente soube dos relatórios da Embaixada Americana, sei lá, 10 anos depois. Muito depois, até, né? Depois. Mais de 20 depois. Você é historiador, estamos no dia do historiador, você sabe. Os relatórios, o acesso foi muito tempo depois. Mas agora é uma guerra ao vivo. Uma guerra comercial ao vivo, o show de Truman.
minuto a minuto. Não, e aí é também um show ao vivo, né? A China ocupar esse espaço. Não existe espaço vazio, né? A gente sabe na política e muito menos na geopolítica. Então, os Estados Unidos saem do lugar de parceiros históricos, né? Claro, são parceiros entre aspas, que era domínio, mas tinha uma parceria também. Se eles saem desse lugar, alguém quer ocupar. E a China está mostrando que quer. E a França também mostra que quer, mas a China mais. E põe a música do Gilberto Gil. E quando o Lula foi visitar a China, eles botaram 2 músicas. A do Ivan Lins, né? Um Novo Tempo, né? E o Ivan Lins ficou até muito emocionado. Depois eu vi o Ivan Lins comentando isso nas redes. E o Vou com Fé, eu vou. E agora repetiram Gilberto Gil. Que mostra assim, nós estamos de olho. Nós somos tão diferentes, mas a gente gosta da cultura brasileira, a gente acompanha, sabemos quem são os grandes compositores brasileiros, gostamos da comida, da cultura e podemos trocar comercialmente. Então, é isso, Gabi. Eu acho que é muito bom a gente ter essa diferença ao vivo, didaticamente, para todo mundo assistir. E, Jamil, é importante que se coloque, né? A China é a maior parceira comercial do Brasil, né? É o maior, se a gente olhar para os demais países. Se comparar com os Estados Unidos, então, compra mais que o dobro dos Estados Unidos. Então, isso é importante, né? Exatamente. Eu acho que, de fato, se eu fosse a outra potência, ou as outras potências, eu estaria planejando, basicamente, uma ofensiva de charme para levar todos aqueles insatisfeitos e humilhados por Donald Trump, porque vai ser uma moleza. Né? Você vai, basicamente, sem negociação, basta colocar uma música bonita e o outro lado vai se sentir acolhido. Nós somos grandes. Agora, imagine um país pequeno que dependa justamente do seu comércio exterior, que tenha uma relação de dependência em relação ao capital estrangeiro, etc., obviamente fica muito mais fácil, e é por isso que muita gente tem alertado. Essa estratégia de Donald Trump está entregando de bandeja interesses muito estratégicos justamente para a China. Então, essa preocupação é real, isso tem eu diria, uma consciência dentro dos Estados Unidos também, Gabi, de que isso pode acontecer, e claro, nós já estamos vendo a China fazer isso com o Brasil, mas também com outros países. Rodrigo, só um detalhe sobre a música, eu estava lá na China naquela visita, e foi curioso porque os chineses foram perguntar para a embaixada brasileira, e aí, qual música a gente coloca? Né? E aí, justamente, foi uma recomendação da embaixada brasileira, mas com os chineses indo lá e falar, olha, nós queremos receber o presidente da melhor forma possível, etc, etc. Como é que a gente pode... O que a gente pode fazer para vocês se sentirem bem, né, basicamente? Que música a gente pode colocar? E foi um diplomata que deu essa sugestão. Então, voltando, esse diálogo é muito positivo hoje com a China e pode ficar ainda mais. Sobre a questão do show do Truman, o Truman Show que o Chico citou, eu acho que a gente precisa parar de falar em ataque virtual. É um ataque, ponto. Verdade. É o que é. Boa, tem razão. Se muito é virtual, bom. ou não é virtual, é irrelevante. Hoje a nossa vida, eu não sei onde termina o virtual e começa o real. Se nós estamos aqui, eu estou virtualmente aqui, estou dando uma mensagem, estou trabalhando virtualmente. Então, aquele ataque, ele não é um ataque virtual, porque cada vez que a gente fala em um ataque virtual, parece que é menor, ele diminui aquele ataque. Muito bom. Exato. Toda razão, Jamil. Não dói. Não dói, ele é só virtual. Não, ele é um ataque, ele é uma crise diplomática real. Sim. Ele é uma situação em que, claro, a soberania brasileira é abalada. Mas foi só uma postagem no X. Bom, é o que temos. Gente, é um comunicado oficial da embaixada. Não tem Exatamente. Ô, Jamil, eu queria aproveitar, eu sei que a gente está com um tempo muito, muito apertado, mas eu não queria deixar de te ouvir a respeito desses barcos que foram enviados pelo Donald Trump, lá dos Estados Unidos, e que devem chegar até a costa da Venezuela amanhã, né? Nessa ofensiva do Donald Trump, a gente teve o anúncio de que a recompensa do governo dos Estados Unidos, o valor, né, dessa recompensa dobrou. O governo Donald Trump anunciou isso recentemente e tem também feito
não comparações, na verdade, ele tem colocado o Nicolás Maduro como parte de um cartel de drogas. Então, enfim, tem muitas questões que estão sendo colocadas aí, o Nicolás Maduro já respondeu. Eu quero entender um pouco o quanto que isso pode escalar, se vai escalar mais na questão, vamos dizer assim, das falas do Nicolás Maduro, que têm sido bastante firmes, ou se pode escalar com algo mais concreto. Gabi, olha só como é complicada essa história. Isso tudo a gente já veio falando aqui, que é principalmente eu diria, a tradução ou a tradução de crime organizado em terrorismo, né? Quando isso foi reclassificado, quando o governo Trump reclassificou o narcotráfico como terrorismo, ele colocou, obviamente, uma questão muito fundamental, que é justamente a resposta. Qual a resposta agora ao terrorismo? Total, inclusive usando militares, né? A gente sabe que esse é o modus operandi americano. Então, quando o governo americano passou a reclassificar as organizações criminosas na América Latina como grupos terroristas, ele abriu a porta para o que nós estamos agora vendo como uma realidade. Barcos militares chegando nas costas da Venezuela para supostamente lidar com o narcotráfico. Olha, o que nós estamos vendo é, sim, um ataque, mais uma vez, à América Latina. Não há nenhuma dúvida sobre isso. E aí, qual é a alegação do governo Trump? Não, mas é só em águas internacionais. Bom, em águas internacionais, perdão, isso chama bloqueio naval. O historiador aqui conhece muito bem a quantidade de casos que nós já tivemos na história de bloqueios navais que foram atos de guerra. Então, de fato, é o que está acontecendo. Eventualmente, um bloqueio naval. Um detalhe extraordinariamente preocupante. Nos relatórios da segurança americana, do Departamento de Defesa americano, já fica absolutamente confirmado de que se, por exemplo, um grupo de traficantes do narcotráfico tiver uma base em algum lugar no interior da Venezuela que represente uma ameaça aos interesses americanos, eles podem ser alvos de um ataque. Não é um ataque à Venezuela, é um ataque a... Gente, vamos deixar claro aqui o que é. É a utilização do crime organizado como argumento para, obviamente, derrubar governos, para, obviamente, fazer um assédio indevido, totalmente indevido a um país e, claro, derrubar governos. Agora, parem e pensem. Tarcísio e Cláudio Castro querem que o PCC seja classificado como grupo terrorista. E aí? Meu Deus. Somos o próximo? Sim. É isso mesmo que nós estamos propondo? Porque o próprio Tarcísio me disse, o próprio Cláudio Castro me disse em Nova York. O clã Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, fica dizendo, não, temos que classificar o PCC como grupo terrorista, isso vai ser a solução. Muito bem, ótimo. Então, o próximo passo, o dia que o americano no comando quiser, vai falar, calma aí, aquele grupo, aquele PCC, nós temos que lidar com ele. Vamos mandar 3 barcos para a costa do Rio de Janeiro. Então, vamos deixar muito claro aqui que o que nós estamos vivendo é extremamente perigoso. Sim. Classificar, ou não defender a classificação de um grupo criminoso como terrorista, não é, lá vai o pessoal dos direitos humanos cuidar dos criminosos, de preferência de favoritos dele. Não, ninguém aqui está defendendo o grupo criminoso. Obviamente que não. Agora, classificá-los como terrorismo é abrir as portas para uma intervenção militar americana. Mais claro que isso, é só olhar para o caso venezuelano. Muito claro, Jamil. Perfeito. Muito obrigada. A gente se vê em breve, querido. Bom trabalho por aí. Obrigado.